Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Resenhando, o seu podcast de conversas espirituais, de conversas sobre trabalho e de vários assuntos que podem te ajudar a ser uma pessoa melhor. E eu não estou sozinho aqui, como sempre vocês sabem, estou acompanhado do meu querido amigo Pastor Felipe. Tudo bem, Pastor Felipe? Tudo bem, Pastor Lucas? Graças a Deus, né? Só bênção, bênção pura. E aí, você que está nos assistindo, você está bem? Está tranquilo? Na correria? Como é que está o seu dia aí? Nesse momento aí, tranquilo, na paz? Olha, hoje nós estamos aqui, Pastor Lucas, com um convidado. Exatamente. Inspirador. Inspirador. A palavra é essa. Nosso inspirador. conselheiro aí, vamos falar a verdade. É o nosso conselheiro. Essa pessoa é muito especial e não é que... No famoso português, né? Não é puxar nada, não. Aqui é verdade. Exatamente. O nosso querido pastor Bezerra, homem de Deus, homem de oração, uma sabedoria incrível, algo assim que você vai perceber hoje nesse bate-papo. E isso aí é para a honra e glória de Deus, ele sempre fala isso. Eu queria apresentar para vocês, então, pastor Bezerra. Quantos anos de ministério, pastor? Olha, o pastor Bezerra tem de ministério aí mais tempo que a minha idade. Tudo bem, pastor Bezerra? Tudo bem, um prazer muito grande estar com vocês aqui. Estou me sentindo assim nas nuvens hoje, como vocês estão falando aí, que eu digo sempre, eu não mereço, mas eu careço. Amém. É isso mesmo. O pastor Bezerra, ele é formado em teologia. Isso. Por onde mesmo, pastor? Pelo SALT Nordeste. SALT Nordeste, antigo ENA. Antigo ENA. Última turma do ENA. Última turma do ENA. Foi, 1983. Quando formou o pastor Bezerra, eles falaram, cumprimos nossa missão, podemos encerrar as atividades. É isso aí. Então, antigo ENA, o senhor formou em 4 anos também? Foi 4 anos? Foi 4 anos. Começou em 79 e terminou em 83? Isso. Maravilha. Isso. Outro detalhe interessante, o pastor Bezerra também tem uma formação na área de saúde também, Isso. que proporcionou para ele muitas oportunidades também. É porque, na verdade, quando eu fui chamado, eu tinha já que ia servir nas lanchas, então eu precisava de alguma coisa na área de saúde. Sim. E eu também tinha um sonho de alguma coisa de saúde, aí juntou a fome com a vontade de comer e deu certo. E o senhor se formou antes de teologia em saúde ou paralelo? Paralelo, a gente fazia as duas coisas. Que legal, que legal. Olha, você já percebeu que hoje está fantástico. Ele já falou, já deu um spoiler aqui já. Exatamente. Sobre a lancha e tal. Luzeiro, não foi, pastor? A Luzeiro e também tal. na Luzeiro 1. Luzeiro 1. Na 14. Olha aí. Ei, na 21. Tem muita história. E agora eu tô no Bezerra Guiar. Olha aí, ó. Você vai saber o que é Bezerra Guiar. Você vai saber o que é. Mas antes, né? Antes da gente entrar nesse papo maravilhoso, né, pastor Lucas? Exatamente. O que a gente tem que falar? Nós temos aqui aquela questão que a gente sempre fala para você aqui que acompanha o nosso podcast, que você precisa investir na educação sua própria ou na educação dos seus filhos. Que a maior coisa, o maior legado que você pode deixar para sua família são filhos bem educados para sua família e para a sociedade em geral. E é por isso que existe a educação adventista, que tem aí mais de 200 milhões de alunos espalhados pelo mundo todo, ensinando não só os valores que vão fazer a pessoa, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta serem uma pessoa melhor, mas também ensinando e preparando para a eternidade, porque a educação adventista, ela é muito além do ensino, não é verdade, pastor? É verdade, pastor Lucas. O pastor Lucas, ele tem 2 filhos que estudam numa das nossas instituições adventistas aqui em Manaus. Olha. Exatamente. E a minha esposa é professora também. Ah, pronto, fechou. Aí, ó. Se você está aqui em Manaus, então eu te aconselho, se você puder fazer um esforço e tal, e colocar o seu filho para estudar numa das nossas instituições adventistas, você não vai perder, pelo contrário, vai só ganhar. Para você ter uma ideia, o nosso IAN está batendo recorde de alunos. Nunca tivemos tantos alunos como estamos tendo agora. Né? Pessoas estão indo lá, valorizando, estudando. E tá lindo, lá. né? Tá lindo, é prédio maravilhoso. extraordinário. Mas não tem só Moderno. o IAN, né? Não. Tem vários. Tem vários. Tem o IAN, tem Alvorada. Mas qual outro? Tem o do São Jorge, né? São Jorge. Tem o do centro da 7 de setembro. Tem o do centro da 7 de setembro. E tem vários outros aí. Aqui nessas veias, correu por muito tempo a educação também. Olha aí, ó. Eu fui diretor do IAA, aí fui preceptor, fui capelão no IAN.
Olha aí. Legal. Capelão do IAN. Na época não era Ian, né? Era IAN mesmo. Já era IAN, já? Já era IAN. Olha aí, que legal, Então, que era legal. instituto mesmo, né? Mas, pastor, você sabia, e meus amigos, que a educação adventista, ela não é somente a educação básica. Ela também é educação superior e Sim. pós-graduação, certo? Isso. E nós temos as faculdades espalhadas pelo Brasil, mas também nós temos o EAD. O EAD é a modalidade, queridos, que você pode estudar a partir da sua casa, com um computador e uma internet. Se você tem uma internet, um computador, ou um tablet, ou o próprio celular, você pode fazer uma faculdade à distância. E aqui em Manaus nós temos 2 polos, aqui na Cachoeirinha e também na Cidade Nova. E você tem aqui vários cursos para você estudar à distância. Exemplo, administração, análise de sistemas, ciências contábeis, comunicação institucional, esse eu estou fazendo no momento, design gráfico, fotografia, gestão de recursos humanos, gestão financeira, jogos digitais, jornalismo, letras, marketing, pedagogia, processos gerenciais, produção audiovisual, produção multimídia, produção publicitária, publicidade e propaganda, secretariado e segunda licenciatura em pedagogia. Cursos a partir de R$ 199,00 por mês e você vai ter um curso aí superior de altíssima qualidade. O diploma é igual do presencial, não tem diferença alguma. E você vai estar saindo aí formado. Além das pós-graduações também, que são 100% online. E você também pode estar aí se preparando. O número de contato vai aparecer aí na tela para você estar entrando em contato, pedindo informações, fazendo a sua matrícula, para você estar investindo na sua educação, para você ser um profissional de sucesso. O seu futuro depende das suas escolhas que você faz hoje. Se você fizer boas escolhas, o seu futuro vai ser bom. Educação nunca foi despesa, nunca foi gasto. Educação é investimento. Eu me lembro, não sei se eu posso contar alguns exemplos. Já começamos. Com certeza. Eu estava numa cidade e eu sempre fui um grande incentivador para 2 setores da obra: comportagem e também educação. Só um minutinho. Para quem não entende o que é obra, nós estamos falando para o público interno e público também externo. Obra, a gente se refere a esse termo para dizer a instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia como um todo, né? Que são vários ramos. Tem o ramo de educação, o ramo de comportagem, que é o trabalho com livros para sustento do aluno. Tem também a questão da saúde, que são os hospitais, o Hospital Adventista aqui de Manaus, por exemplo. E a questão da Superbom, inclusive eu estava aqui agora com uma garrafa da Superbom do suco que a gente está tomando aqui agora. Muito bom e tal, que é a questão da alimentação. São vários ramos aí que nós temos. Pois não, pastor? Esse é até uma demonstração para o público. Traz aí a garrafa, por favor. Traz a garrafa. Essa é uma demonstração para o público que a organização adventista se preocupa com o ser todo. Perfeito. Né? Perfeito. As dimensões físicas, mentais, intelectuais e agora facilidade pelas redes sociais. Perfeitamente. Então, completou certinho. Então, um pai me procurou. Eu ia mostrar. Um pai me procurou e disse o seguinte: eu não coloco meus filhos na escola adventista, porque é muito caro. Uhum. E eu disse: meu amigo, caro é você querer tirar seu filho das drogas e da influência do mundo. Eita. É verdade. Esse é caro. E naquela mesma semana, ele me procurou chorando porque o filho já de 15 anos estava envolvido com drogas. E ele agora queria trazer para a escola, para o sistema, e já não tinha mais jeito. E ele chorava e dizia: agora me lembrei suas palavras. É muito caro mesmo. Caro emocionalmente, caro financeiramente, e o estrago é grande. Sem dúvida. As influências que estão entrando na cabeça são terríveis, né? Então, ele agradeceu depois, mas talvez quase tarde, porque ainda os outros 3 ele conseguiu trazer e botar na escola. E ele disse: pastor, foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. A influência foi muito positiva. Fica aí. Lógico que a gente não quer que isso aconteça contigo, óbvio, né? Exatamente. Mas uma educação cristã, ela faz toda a diferença. Está mais do que comprovado que a educação cristã conduz as pessoas aí para uma fase adulta muito mais sólida, para um sucesso muito maior, né, pastor? Sim. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos aí começar aí com o pastor Bezerra. Pastor Bezerra, vem cá, o senhor formou em teologia,
O senhor teve aí 37 anos de ministério. Sim. E quais foram os ramos aí que o senhor trabalhou na obra? O senhor já começou falando que o senhor foi para a lancha e tal. Sim. Fala um pouquinho para a gente quais foram os ramos aí, depois vamos falar um pouquinho de cada um. Olha, o meu chamado mesmo foi, até o pastor Adamor Pimenta foi o presidente. Sim. E quem me fez o chamado mesmo para a teologia foi o pastor Osmar Reis, que ontem foi o sepultamento dele. Perfeito. Sim. Eu senti muito, porque era um amigão meu, a gente conversava muito. Então ele disse, o pastor Bezerra foi talhado, aqui é a expressão na Amazônia, talhado é feito para trabalhar nas luzeiros. E eu fui chamado para trabalhar, trabalhei na Luzeiro 1 por um período bem pequeno, e depois ele disse, não, esse rapaz ele pode ser melhor aproveitado. Vamos trazer para a Luzeiro 14, que era com o pastor Eric Monnier. Aí fui para o Luzeiro 14, trabalhei um ano e pouco com ele. Com quantos anos o senhor tinha? Eu tinha mais ou menos meus 20 anos. 20 anos? 20 anos de idade já. Nossa, então o senhor fez teologia muito cedo? Desculpa. Nesse período eu ainda não era teologando. Okay. Antes de fazer teologia você já estava trabalhando já tinha vindo aqui, porque é uma coisa de Deus isso aí, porque eu fui, quando eu me formei na área de saúde, eu fui para casa de meu pai e queria fazer uns estágios em hospitais, eu tinha uns primos lá em Imperatriz, aí eu fiz um concurso da Polícia Federal. Sim. Para ver se eu passava. Passei. Passou? Passei. Passei com grau de especialização e faltando e chegou um chamado, uma carta deles para mim me apresentar em Brasília, eu estava em Imperatriz, em Brasília para fazer um estágio de 6 meses, que ia ser inspetor. Então, grau de especialização. Certo. Então, acho que por causa do curso de saúde que eu já tinha, né? Sim. E aí, naquele dia que chegou a carta, chegou outra carta da Missão Central Amazonas, me chamando para trabalhar numa lancha. Eu disse, era meu sonho de criança, porque eu tinha recoltado, naquele tempo tinha recolta, que era aqueles folders com os retratos das lanchas, eu me via naquilo. Aí eu disse, rapaz, eu vou deixar esse negócio federal, eu vou para as lanchas. Olha aí. E o senhor tinha noção do que o senhor estava fazendo? Não tinha. Mas Deus tinha. Sim. Eu não tinha, mas Deus tinha, né? Sim, e aí, sim, foi que eu saí, depois de um ano e pouco, o pastor Monnier disse, cara, você precisa fazer teologia, você vai ser um pastor aqui nessa região, vai fazer teologia. Aí eu não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha para fazer teologia. Aí surgiu um milagre. Diz que milagre a gente não explica, a gente aceita. Veio um americano, ele veio fazer uma semana, uns 15 dias com a gente de extração dentária. Ele me deu um curso de odontologia, mas o necessário. E aí passei a extrair dente, dar aquela anestesia que vai lá no tronco do nervo, aquele negócio todo. E ele disse, olha, você vai fazer teologia, eu vou bancar o curso para você. Olha aí que bênção. E aí ele mandava todo mês uma X quantidade lá em dólares que cobria a despesa de fazer os 4 anos. Olha aí. É coisa de Deus. Eu acho que Deus estava compensando porque eu ia ganhar bastante na federal. Sim. E Deus foi e compensou bondoso, isso aí. Né? É bondoso. Ele disse assim, ele não merece, mas ele carece. E aí fui fazer teologia. Depois que eu voltei, aí sim, a Luzeiro 21 estava sendo preparado para me trabalhar. Certo. Mas ainda não estava pronta. Eu trabalhei 6 meses certinho como auxiliar do pastor Celso Kern. Depois era um americano aí na Cachoeirinha. E ele disse, olha, eu não quero pastor office boy. Você cuida de Petrópolis e Parque 10. E essas 2 igrejas. E eu na motinha corria 6 meses. Quando estava no bom já, pegando o gostinho do distrito, aí disse, não, a lancha está pronta, você tem que ir para ela. E as igrejas não queriam mais agora que eu saísse. Mas aí o pastor Adamor foi firme e disse, não, o pastor Bezerra foi talhado para as lanchas. Aí nós fomos pegar o Rio Madeira. Petrópolis, o senhor na época cuidava de Petrópolis e de Cachoeirinha? Parque 10. Parque 10. Parque 10. O distrito era Cachoeirinha. Sim, e só tinha a igreja de Petrópolis e a igreja do Parque 10. Eu só tinha essas 2. Certo. Era pastor auxiliar. Certo. Aí, esperando a lancha Petrópolis, quero mandar um abraço aí pro pessoal de Petrópolis. Já fui pastor também lá no Petrópolis. Na sua época era uma igreja só, agora já são 4 igrejas lá do distrito. Lá do aquele quarteto fantástico, maravilhoso ali. Maravilhoso. E a gente ia lá
nessa igreja, fizemos evangelismo, tinha muita coisa. Mas aí fomos para Lancha. O distrito do Rio Madeira pegava de Nova Olinda do Norte até o Humaitá, 800 quilômetros de rio. Aí, meu amigo, mas eu já tinha minha carteira de arrais e já tinha experiência também, que eu tinha trabalhado antes na Luzeiro 14, tinha trabalhado na Luzeiro 1, aí não foi tão difícil, não foi tão difícil. Difícil era o desafio de chegar onde não tinha igreja e fazer o trabalho. Sim. Mas eu tive uma grande inspiração na pessoa do pastor Eric Monnier, porque nós construímos e fundamos igrejas. Canaboca nós construímos, Costa do Jacaré construímos, Lago do Paratari construímos, Costa do Paratari construímos, Que legal. Paraná do Paratari construímos. E era assim coisa de pegar mesmo. À noite nós fazíamos evangelismo. Então eu tinha todo o modelo de como trabalhar nas lanchas. Naquele tempo não tinha zoadeiras fáceis como esses dias, não. Então a gente tinha que contar com os milagres que Deus estava à disposição de nos oferecer. Sim. Pastor, deixa eu te falar. Para quem está nos ouvindo aí, como o senhor iria, nesse momento aí, explicar para eles o que é a Luzeiro? Porque a gente sabe o que é, mas talvez alguém não saiba o que é essa Luzeiro aí. Olha, a Luzeiro vem de luz, Certo. né? Vamos imaginar que você tem um ambiente escuro onde você não conhece. Sim. Mas se tiver uma luz na mão, ela vai clareando, você vai vendo ali onde é necessário você pisar, onde você... E os rios, eles têm muitas, extremas necessidades de atendimento de saúde. Contasse eu todas as histórias que a gente enfrentou, de ver necessidade de milagres acontecer ali, a gente ia e era a luz mesmo. Ali ficava plantado não pelo conhecimento, mas pela impressão, pelo impacto da forma como nós chegávamos e oferecíamos, né? Sim. Eu me lembro que nós chegamos uma vez num lago chamado Lago da Atininga. Nunca tinha entrado. Às vezes com certeza, às vezes não, todas as vezes, o Espírito Santo nos influenciava a tomar rumos e mudar o itinerário por força da guia do Espírito Santo, né? E eu te vi assim, não sei se eu posso contar, não? Pode, claro. Por favor. Que eu sou leigo com vocês, né? Aí eu disse assim, tem esse lago aqui, eu olhei no mapa, vamos entrar nesse lago. Aí entramos no lago, e eu não conhecia, mas eu vi um templo recém-construído, novo. Eu digo assim, não tinha nome ainda. Atraquei a lancha bem na frente. Aí logo vi uma pessoa nos atender. A lancha era bonita, tinha aquela imponência, né? E a aparência às vezes fala um pouco, né? E aí veio o líder da comunidade e disse, olha, esse barco é de saúde, eu estou aqui para consultar, extrair dente. Era o cartão de visita que a gente oferecia para impressionar. Sim. Eu disse, se vocês quiserem à noite, eu tenho aí slides, que era aqueles slides do Rabinho Quente. Nossa. Você pegou essa época ainda? Eu já vi sim. Do 6, Centro Educacional. Rapaz, era só aqueles quadradinhos. Assim, só os quadradinhos. Eu tenho alguns guardados. O meu pai fazia muito evangelismo. Meu pai Semana Santa, né? Semana Santa. Sim. Eu era o garoto que ficava lá passando os slides. Eu também. Camarada, eu fui mais longe que vocês. Imagina. Eu vou dizer o seguinte, o pastor Saraiva, ele conta no livro dele, O Adventismo Maranhão, que não tinha energia no lugar, a gente virava uma bicicleta de cabeça abaixo e ficava girando naquele dínamo. Nossa, sim! Girando aqui e a mão cansava e ele lá passando os slides. Aí quando às vezes o braço cansava, ele dizia, acelera, José Carlos, acelera, José Carlos, acelera. E a gente, era o Joãozinho, meu irmão. O povo ouvindo a palavra e o senhor ali se exercitando. Exercitando para acender o slide lá. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Viu? Então eu disse, olha, à noite eu tenho alguma coisa a oferecer para vocês. E aí aproveitava e falava um pouco de saúde e depois a palavra de Deus, né? Oferecia a palavra de Deus. Camarada, com uma semana eles estavam todos assim ansiosos. De dia o que falava era queremos mais, queremos mais, queremos mais. Chegou um dia que o assunto tinha que ser a lei de Deus. E eu chamei os mais influentes da comunidade e disse, olha, eu vou ter que parar porque eu já sei qual é a igreja de vocês e ela não bate com o assunto que eu tenho que apresentar, apesar de estar na Bíblia. Quando eu disse isso, não, nós queremos conhecer.
Ele disse, então faz o seguinte, eu passo para vocês aqui na lancha, apresento para vocês, se vocês autorizarem, eu passo lá no templo. E eles disseram, olha, nós não sabíamos disso, isso aí estava sendo escondido da gente. A gente quer saber, então você tem que apresentar lá. E nós apresentamos o estudo sobre a lei de Deus e lá estava o mandamento, o quarto mandamento, o sábado. Amém. Eu fiz o apelo e a igreja toda aceitou. Que Deus legal, seja louvado. Toda aceitou. Que legal, que história, hein? Aí eu estiquei mais uns 5, 6 dias para poder reforçar bem o conhecimento. E na hora fomos apelar para o batismo. Todos aceitaram. Olha aí. E o senhor mesmo batizou? Sim, eu batizei. Que legal. Ali ficou. Aí mudamos o nome da igreja, pintamos a igreja para dizer que batizamos a igreja também. Eles estavam preparando o nome dela, mas não foi, nem deu tempo nem colocar. Nós ganhamos o templo, ganhamos a igreja, e o líder simplesmente não aceitou e teve que ir embora para outro lugar. E os irmãos disseram: bem, quem sustenta ele aqui somos nós, então a gente agora vai sustentar uma obra maior mesmo. Que então legal. foi assim fundamos a igreja do Atininga, lá dentro. E assim fizemos com mais outros lugares também. Então, a luz de Luzeiro, a luz de Luzeiro chegou àquele lugar. Sim. E assim a gente fez em vários outros lugares. Tinha um lugar aqui, deixa eu me lembrar, parece que chamado Periquito, daqui do Amazonas, que não podia, o padre da cidade não deixava. E eu peguei a voadeira e fui lá falar com o delegado, com o representante social e inclusive com o padre. Ele disse: nós temos um barco de saúde e a gente quer entrar aqui para ajudar as pessoas e tal. Ele disse: não tem nada com a igreja, não. Eu digo assim: ele é mantido pela igreja, mas o nosso trabalho é esse. E aí a comunidade se reuniu e disse: tudo bem, podem vir. Mas a luz estava lá dentro. Que legal. E ali fundamos a Igreja Adventista. Que legal. Quando quiseram, porque outras igrejas tentaram entrar e foram apedrejados. Foram mandados embora, aqui não. Mas a igreja chegou com o que Jesus fazia. Jesus disse que ele conquistava as pessoas, ele se misturava com as pessoas, granjeava, atendia a necessidade deles. Exatamente. Depois ele granjeava confiança. Depois dizia: vem, segue-me. E as pessoas o seguiam. O sistema que funciona é esse. E nós, naquele tempo, já da Luzeiro, fazíamos isso. Pastor, que ótimo. Teve alguma história... Fantástico. Teve alguma história, pastor, que o senhor viu, assim, milagres de Deus acontecendo? Você falou: isso aqui só pode ter sido milagre. Olha, nessa época da Luzeiro aí, teve algum... Porque, para quem não sabe, a Luzeiro começou com um americano, né, pastor? Que veio aqui para o Brasil, veio em missão. Léo Hallowell. Jesse. Jesse era uma... Eu gosto de mencionar isso porque às vezes a gente esquece o lado feminino da coisa. Sim. Mas o sonho não era de Léo. Era dela, Era né? dela. Perfeito. Ela era enfermeira. Perfeito. O Léo não tinha nada de saúde. Ele era engenheiro. Parece que ele era engenheiro. E a história diz também que ele tinha se convertido há pouco tempo também, né? Sim. Ela que já tinha esse sonho há muito tempo, e ele veio, na verdade, acompanhando ela, mas acabou que ele que fez o barco, nunca pilotou, ele pilotou o barco e tal, e ele começou esse trabalho junto com a sua esposa, que era enfermeira, aqui nos rios do Amazonas. Começou em Belém, e ali ele botou o barco, e aí até hoje nós temos aí luzeiros espalhadas nos rios do Amazonas, trabalhando, fazendo esse trabalho que o pastor fez. Teve algum momento que o senhor falou assim: rapaz, isso aqui foi a mão de Deus? Tem muitas. Queres quantas? Quantas, pastor Lucas? Quantas você quiser contar. Eu vim para cá, diz que quem não tem dinheiro... Conta história. Conta história, né? Pensamento aí, né? Eu me lembro que a gente vinha descendo do rio, vinha descendo de Coari. Coari. A gente vinha descendo de Coari, foi uma experiência que a gente teve. E chegamos ali na Boca do Purus. Boca do Purus. A gente olhou o mapa, porque naquele tempo a gente viajava pelo mapa. Hoje é pelo GPS. E, rapaz, é fantástico viajar pelo GPS. Eu viajei recentemente, fui ao Rio Cuieiras, levar Luzeiro 30, isso há uns 4 meses atrás. E eu nunca tinha ido lá. E fui de noite, no Rio Negro. No escuro, porque água de noite a gente não vê nada, né? Mas o GPS mostra tudo, a gente foi. Direitinho. Cheguei lá no porto pelo GPS, que eu naquele tempo fazia isso. Né? Mas a gente vinha mais ou menos ali pelas 10h30, 11 horas e avistamos a Da noite? Não, da manhã. Da manhã. Já quase perto do almoço. Sim. A gente disse assim: olha, tem uma entrada de um rio. Rio Purus, estava no barco. Vamos dar uma entradinha nesse rio para ver se a gente vê alguma comunidade.
camarada, nós paramos, encostamos na Luzeiro, no barranco, para almoçar numa casinha. Sempre encontrava uma casinha. E a gente estava ainda atracando o barco quando vinha descendo numa canoa, coberta com uma coberturazinha de palha. E o camarada vinha remando na frente e outro lá atrás. E disseram, motor de rabeta. Disseram, vocês têm um pouco de combustol, que eles chamavam combustol na época, para a gente chegar até Coari. Eu disse, sim, temos, a gente pode socorrer vocês. Não é muita coisa, a gente pode. Ele disse que essa senhora aí está com 15 dias que ela teve uma criança. 15 dias que ela teve uma criança. E tudo que ela come, ela vomita. E o que demora, vira diarreia. Então, ela estava extremamente desidratada. Estava em estado de coma já no olho semiaberto, esperando praticamente a hora da morte. E eu me lembro que naquele dia nós tínhamos uma única injeção de carbometion, na época, e não tinha veia na mulher. Eu tinha que fazer um corte aqui na perna dela para meter um catéter e fazer ministrar a injeção. E soro nós tínhamos. Conseguimos trazer ela para dentro da lancha, botamos numa maca e, em vez de ficar meio-dia, tivemos que ficar 2 dias. E ela saiu andando de dentro do barco. Aí eu fiquei pensando, naquele momento que a gente entrou ali e eles iam descendo, nos encontramos para salvar uma vida. E não foi salvar uma vida, foi salvar uma família e filhos que disseram depois, não fosse a Luzeiro, ela teria morrido. Que história. Não, é Deus que dirige as coisas. Sem dúvida. Deus dirige. Eu não sei quantos adventistas hoje tem naquela região por um momento que Deus dirigiu. Deus dirigiu. Que legal. E assim tem muitas outras que a gente chegava. Tem uma que é muito forte, às vezes não gosto nem de contar porque é emocionante, né? Conte, pai. A gente vai. Vamos conversar mais outras coisas, a gente conta depois. Liga para passar minhas histórias aqui, né? Não, mas o objetivo é esse mesmo. o objetivo é extrair. Pastor, o senhor trabalhou então como na lancha, né? Sim. Quem trabalha na lancha é o quê? É chamado de comandante. Comandante. É por isso que eu acho interessante que o comando da lancha deve estar com o pastor. Sim. Sabe? O marinheiro, ele vai para ser um marinheiro. Ele tem que estar ao comando das ordens do pastor. Sim. Não é ordem. Às vezes eu digo o seguinte, tem coisas que não tem que ser como você quer, pastor, e nem como eu quero. Tem que ser como tem que ser. Como tem que ser. Certo. Então, eu sempre, quando eu trabalhava com o pastor Monier, o comandante era ele. E eu olhava para ele como o chefão mesmo. Eu tinha que atender as ordens dele. Dizia, José, acende o motor, liga o motor, a gente ligava. José, vamos para cá. José, olha, não fosse ele tinha dito, não fazia as coisas. Eu aprendi isso. Isso foi muito pedagógico na minha vida para ensinar essas coisas. Sim. Né? Que legal. Que ótimo. E agora, o seguinte, o pastor Bezerra, você tinha conversado aqui com a gente em off, o pastor Felipe me deu a informação aí de que você tem uma ascendência em Israel, é isso mesmo? Isso. A gente tem um irmão que é quase rabino. Não é rabino porque ele é PhD em saúde lá, em medicina ortomolecular. Então ele está bem, tem os laboratórios dele lá em Jerusalém. Não é esnobando aqui, mas Deus me presenteou nessa última viagem que eu fui em Israel com um voo sobre Jerusalém e Tel Aviv no avião dele. Que legal. Aí se você pegar a minha foto do Face, né? Você vai ver lá é dentro do avião dele. Olha aí. É a foto que também está no seu WhatsApp, não é? É, no WhatsApp. Isso no mesmo. WhatsApp Então, também está aqui, ó. É uma pessoa simples. E até a nossa descendência é de lá. É de lá toda. Mas eu considero que, na verdade, a gente... Não adianta você absorver títulos se o que teve o maior título na face da terra foi Jesus e era simples. Simples, né? Então, eu gosto muito do meu irmão por causa disso, porque ele é simples. Ele estava com a gente agora lá em Imperatriz, antes de ontem nós estávamos lá, numa simplicidade que parece que não tem curso nenhum ele. Aí ele diz, rapaz, tu é grande, mas sabe estar com os pequenos. Isso é bom.
Esse é o E vocês são todos do Maranhão? Somos todos do Maranhão. Do Maranhão. Eu digo que sou amazonense, apesar de ter nascido lá. Ficou por mais tempo aqui, né, pastor? Sim, 40 anos. 40 anos, 40 anos aqui. E, pastor, você é assim... Você já foi algumas vezes a Israel, né? Mas Sim. o que você sentiu de diferença na sua visão bíblica, na sua leitura da palavra, depois que você viu, como o pessoal diz, a Bíblia em 3D lá, né? Lá é em 5D. 5D, né? Se tivesse... Não tem 5D, é 3D, né? É 5G, né? Na verdade, quando eu olho essas páginas aqui da Bíblia, lá no final tem aqueles mapas, aquele para mim não passava de risco. Aí um dia eu fui ali, rapaz, olha aqui Hebron. Eu fui lá em Hebron. Eu digo, olha Sarepta, tive em Sarepta. Olha aqui esse buraquinho que parece ser uma rodinha. É o Lago da Galileia, tive lá no Lago da Galileia. Mas a primeira vez, eu não vou usar a palavra encantamento, que encantamento é coisa de feitiçaria. Mas é impactante. Você chega ali, quando vê o Muro Oriental, quando você vê o Monte Moriá, quando você vê o Monte das Oliveiras, quando você vê o Vale do Jaboque, quando você vê aquele negócio dali, vai te impressionando. Então, ir a Israel é um passeio nas páginas da Bíblia. Mas uma das grandes emoções minha você pisar em Israel já é uma emoção. Mas uma das foi quando eu fui agora, que eu pedi a meu irmão que me levasse em Tímina. Tímina, pertinho de Timnat, onde lá em Sansão teve aquele caso lá com aquela mina, que eu tinha vontade de ver a réplica do santuário. Ah, ok. A Fica réplica. no deserto lá, né? Ele fica no deserto de Tímina. A gente vai vendo lá as formas de montanha de onde Salomão tirava cobre, de onde tirava todo o material para fazer os palácios. A gente vai vendo tudo aquilo e é impressionante hoje que eles têm as apresentações em 3D. Sim. Em 3D, que você olha para cima, para baixo, tá vendo tudo, tá vendo o céu, tá vendo o chão, onde você bota, você tá vendo as coisas. É de impressionar a tecnologia deles lá. É tanto que Israel tem turismo bíblico, turismo clássico e turismo tecnológico. Você vai lá onde tem milhares de cientistas pensando por vocês. A Apple tá lá, todas essas coisas grandes que você tem de tecnologia, sai de lá. A Apple também está lá? Também está lá. Então, a gente vai vendo essas coisas e fica impressionado como Deus tem misericórdia e permite a gente ver as coisas saindo de um lugarzinho tão pequeno, né? Aí quando eu estive lá, que vi o deserto, até meus olhos encheram de lágrimas, eu digo, poxa vida, eu tinha vontade de vir aqui, Deus me permitiu estar aqui. Quando entrei, que vi o altar do holocausto, vi a pia de bronze, que entrei no templo, que vi a menorá, que vi os pães asmos, que vi o altar de incenso, e agora a emoção. Entrar no Santíssimo. Que via a arca, quando tira o guia, puxou o propiciatório, que eu vi as tábuas da lei, dentro lá tá as quebradas e a inteira, as duas tábuas inteiras, são tábuas pequenas, a vara de Arão florescida e uma cuiazinha de maná lá dentro. É bem verdade que não é mais original. Sim. Mas é a réplica. Sim. Eu tinha loucura para ver aquilo. Quando eu era pastor aqui em Ariquemes, eu fiz a réplica do santuário. E os irmãos... Você fez a réplica? Fiz a réplica mesmo. Tamanho original ou tamanho não era original porque eu não sabia do original. Não, o grandão. Para entrar dentro. Para entrar dentro mesmo, para entrar. Era tudo original. Se não era original, o mesmo tamanho do pátio. Porque não tinha espaço. Sim. Mas o santuário eu fiz dentro da... E eu me lembro que um momento emocionante foi que eu pedi que cada igreja viesse com o nome de uma tribo. A tribo de Levi, de Issacar, e eu tinha os horários para entrar cada tribo dentro do templo, dentro do santuário. E tinha lá os sacerdotes, e tinha o sumo sacerdote lá dentro, vestido na roupa original dele. Lá. E aí, quando chegou o momento do sacrifício da tarde, nós compramos um cordeiro branquinho, dei um banho de shampoo nele para ficar mais branco ainda. Rapaz, foi assim emocionante. Aí quando eu disse, irmãos, isso era já tardezinha, eu disse, eu vou ter que matar esse cordeiro aqui agora. Aí eu peguei a faca e quando botei assim, quando eu disse que ia matar o cordeiro, aí a mulherada começou a chorar, aí eu disse, não faça, não mate. E ainda botei o cordeiro. Rapaz, e para emocionar mais, ainda que eu botei no chão, ele dobrou o joelho de frente assim de mim. Nossa. Quase que até eu mesmo chorava naquela hora. Aí eu disse, não, irmãos, não precisamos mais matar esse cordeiro. Porque o verdadeiro cordeiro já foi sacrificado na cruz. Que lindo. Você imagina a alegria que deu nesses irmãos ao entenderem isso. Nunca mais esquece, né? Nunca mais esquece. E tinha gente que nem sabia que Jesus estava simbolizando aquele cordeiro.
Então, a aula na prática, parece que ela absorve mais. Ganha vida, né? Ganha E vida. eu tô aqui pensando que uma aula dessa daí, a pessoa... Isso foi didático, né? Deus, quando Didático. utilizou do santuário, Uhum. Deus estava mostrando de forma didática para o povo o que o pecado dele, do povo, simbolizava. Uma pessoa inocente, no caso o ser lá, o cordeirinho, teria que morrer. Imagina eu tendo que levar o cordeirinho que eu criei Por um ano. por um ano. Criando um Você vínculo. cria vínculo, porque olha, a gente tem cachorro em casa, a gente já fica já... É. Você tá louco? Aí eu tenho que pegar aquele cordeirinho que eu criei por um ano e levar lá, porque eu pequei. E aí o cordeirinho morre. Eu acho que a pessoa pensa até 2 vezes antes de pecar. Era esse o objetivo. Sem dizer que o santuário tem muitas lições de que Cristo estava presente ali, porque bem na entrada aqui no santuário, no pátio, só tem uma entrada, não tem outra saída. Não tem saída pelos fundos. Sim. Né? Só tinha entrada. E está escrito o caminho. O caminho. O caminho em hebraico. Olha que legal. Quando chega no santuário, está escrito a verdade. E lá no Santíssimo, no véu, está escrito vida. Por isso que Jesus disse... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que legal. Ele estava lá e eles não sabiam. Nem quando Jesus disse, nem quando João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era para todo mundo olhar para aquele cordeiro pequeno. Agora, assim, não precisa mais desse cordeiro. Agora precisa só olhar para o cordeiro verdadeiro. Cristo. Nossa, que legal, pastor. Nossa, Então foi legal, né, muito pastor? gostoso a gente estar em Jerusalém. Outra emoção também quando a gente entrou ali no Lago da Galileia. Passar pela experiência do Mar Morto, é uma experiência histórica apenas, porque é muito salgado. Você não pode mergulhar. Você não afunda. É tão densa a água. E diga-se passagem que está secando muito rapidamente. Da primeira vez para a segunda, para a terceira, a gente notou que secou muito. Está secando. Tá diminuindo muito, né? Diminuindo. Aquela gargantinha que tinha lá atrás já não existe mais. Ali está só o grandão mesmo ali. E ele é abastecido pelo Rio Jordão. Mas a exploração de tirar sal e o aquecimento da terra, tudo está fazendo mais evaporação e está secando cada vez mais. O Rio Jordão também está diminuindo? O Rio Jordão, ele obedece às estações de chuva, quando chove mais e está mais cheio. Mas eu pensava que o Rio Jordão era um rio largo. Tipo do Amazonas aqui, né? O Rio Solimões. Camarada, não dá para chamar nem de igarapé. Para lá é rio. Mas para nós É o igarapé. É o igarapé. Né? É o igarapé. Igarapé do 40. Ele na cheia, ele está bem, tem bastante água. Mas no verãozão mesmo. Mas eles tiram muita água para fazer irrigações. E isso faz com que diminua o fluxo das águas do Jordão. Ok. Né? E lá que o pessoal batiza também, né? Tem muito batismo. Tem um lugar simbólico. lá, inclusive nesse nosso turismo que a gente faz lá, todos os adventistas que querem fazer o batismo de consagração, a gente faz o batismo lá no Rio Jordão. No Rio Jordão. Que legal. Olha, eu posso falar aqui, pastor? Pode, deve. Ó, o pastor, ele trabalha agora, ele já está aposentado, né? E agora ele está fazendo um trabalho de levar pessoas para Jerusalém. E posso deixar o seu contato aqui na tela para que as pessoas entrem em contato com o senhor? Deve, se quiser. Então tá bom, vai aparecer na tela aí o contato do pastor. Ele faz turmas de até quantas pessoas? 100 pessoas. De 100 pessoas saindo do Brasil e indo para Jerusalém. É uma viagem... A gente faz Guarulhos, Dubai. Um dia em Dubai. Ainda passa um dia em Dubai ainda? Rapaz, bom demais, né? Mas Dubai é só conexão, né? Então, a gente está tentando passar mais um pouco em Dubai. Que é o sonho do pessoal, é passar em Dubai, né? E Dubai, Tel Aviv. Aí em Tel Aviv a gente pega os ônibus e vamos para os kibbutz, que são as colônias, as pousadas. E de lá os ônibus levam a gente para os pontos turísticos. Então tá aí, se você tem o desejo de fazer uma viagem, eu tenho esse desejo, já falei para ele que em breve a gente vai estar fazendo também. Entre em contato nesse número que vai estar aparecendo aqui agora, converse com o pastor, o pacote está um preço assim, eu só posso dizer que tá bom. Tá ótimo, né? Não, eu acho que nem ótimo nem bom, tá excelente. Excelente, é verdade. Não, mas eu falei bom, pastor, só para provocar isso mesmo. Não, eu posso dizer Felipe, assim que a média de preço é muito alta para você Mais que o visitar dobro. Israel.
É mais que o dobro. E Do que ele tá com o cobrando. Pastor Bezerra aí, você vai num preço bem mais em conta, acessível para o brasileiro. E além disso, vai estar com alguém que é experiente lá, que vai poder te encaminhar pelos lugares bíblicos Isso. abençoados, né? Fazer uma Sabe faculdade um de momento teologia. muito bom? Ah, Monte Carmelo, Monte Carmelo. lá em cima. imagina. É muito bom. Imagina. Saber que ali o fogo desceu. Desceu. Então, assim, Muito bem. Maravilhoso, né? maravilhoso. Vai lá, pastor. Só Então pergunta. fica aí essa dica para você que quer conhecer Israel aí, dá um toquezinho pro Pastor Bezerra, né, pastor? Isso. Para conhecer esse lugar especial e maravilhoso. Mas, Pastor Bezerra, a gente tá conversando aqui sobre várias coisas assim, e você citou já milagres e etc. E você trabalhou em várias áreas, atuou em vários ramos da obra, aí, como o Pastor Felipe já falou. Assim, teve algum que você mais se encantou, que você diz assim, não, esse ramo eu gostei mais, e por que que você gostou mais? Qual que é? Tem um pensamento que diz o seguinte: floresça onde você está sendo plantado. Uhum. Em todos os setores que me chamaram, eu fui para servir mesmo de coração. A Deise, a minha filha, a Carla, a Deci, a minha esposa, a gente estava junto em tudo, em tudo. É por isso que no dia da minha aposentadoria, do culto de jubilação, Foi lindo, lembro. lindo. você assistiu? Ah, tava lá. Eu Pois estava é. lá também. Estávamos. Aquilo que eu fiz de colocar uma medalha de honra ao mérito em cada uma delas foi de coração, porque o ministério não foi só meu. Tá vendo? Então a gente, eu não sei, eu diria, pastor Lucas, que se eu pudesse não escolher 3 setores por onde eu passei, eu diria, por favor, me bota no outro, mas nesses 3 eu não quero mais não. E quais foram os setores que tu Rapaz, passou? eu não sei se eu posso dizer. Não, fala todos os setores que o senhor passou. Sim, todos os setores que eu passei. Eu saí primeiro da lancha, eu fui para ser preceptor no IAI. Ok. Eu fui 2 anos de preceptor ali. Uhum. De lá eu vim ser capelão aqui no IAN. Depois passei... Quanto tempo aqui? No IAN eu passei 2 anos. 2 anos. 2 lá e 2 aqui. Não tinha o hospital adventista ainda. Tinha a clínica adventista, que é nessa rua aqui, Rua Belém. Na Rua Belém. Era aqui do lado. Era bem aqui do lado. Né? Eu Esse fui prédio aqui. capelão ali, Que né, legal. visitando bem cedinho os pacientes, orando com eles. Uma vez o presidente da associação estava lá, eu digo, vou ter que ele visitar hoje aqui, né? Eu recebi visita do presidente, agora o presidente vai ser recebido. E foi muito bom a gente passar aquele período. Gostei muito de capelania, até comecei a me identificar com isso, pela área de saúde e tudo mais. Depois eu fui para Distrito, Cidade Nova. Depois eu fui para Santo Agostinho. Depois eu fui chamado para ser diretor da Rádio Novo Tempo em Belém do Pará. Foi lá pra longe daqui. Fui para longe. Eu fui primeiro chamado como administrador para fundar a rádio e botar no ar, e a gente... E de lá eu fui chamado para... Aí foi um dos setores que eu diria que não queria mais, porque diretor de rádio tem que estar 24 horas no ar, e às vezes eu não sou noturno, eu sou diurno. Sim. À noite é para dormir. Aí o telefone eu tocava 2 da manhã, pastor, a rádio saiu do ar. Aí tinha que pegar o carro, ir lá na torre e fazer aquele negócio, mas ia quebrado. E de dia não podia estar quebrado, porque tinha um programa, né? Eu tocava um programa chamado Dramas da Vida. Olha aí. Era um programa de 1 hora que a gente contava histórias. E você estava vendo seus dramas, né, da vida? Gostei dela. Essa madrugada, o telefone tocou. Exatamente, estava vivendo meus dramas, né? E a gente sempre chamava a pessoa com drama na vida, a gente fazia aplicação, né? Esse programa também nós tínhamos aquele meio-dia, né? Sweet Music, que a gente dizia quando os ponteiros estão todos apontando para cima, é hora da gente apontar para Deus também, nossos pensamentos, fazer as orações, e era muito bom esse negócio ali. O rádio é bom que faz você ter criatividade, porque você tem que fazer o camarada imaginar todas as coisas. Não é isso? Verdade. Você narra e o cara vai imaginando, né? A pessoa vai imaginando. De lá fui para Distrito, a pedido. Eu disse, esse negócio não dá para mim não. Pedi, pastor Lucas. Passou quanto tempo na rádio? Eu passei 1 ano. 1 ano. 1 ano. E... Botei no ar e vazei, né? Aí ele, cumpriu tua missão, né? Cumpri minha Não era missão. botar no ar? Isso aí, pô. Aí fui para Distrito e o Distrito cresceu bem, dividiu. Aí botaram no outro, cresceu bem, dividiu. Aí era chamado de divisor de distritos. Aquela igreja bonita que tem ali em Belém, o Coqueiro. Aquela igreja ali foi nós que construímos. Que legal. Terminamos a construção e botamos ela para funcionar. Para quem não conhece, a Igreja Adventista trabalha em sistema de distrito. O que ele falou que distrito significa o quê? É um grupo de igrejas que um pastor cuida. Então, na Igreja Adventista, geralmente,
É difícil ter um pastor para uma igreja apenas. Geralmente, o Ministério Adventista é um pastor que cuida de 3, 4, 5 igrejas, ou até mais, dependendo da situação. E isso foi o que o pastor trabalhou. A Igreja Adventista também trabalha com um corpo de anciãos, que são irmãos leigos, que na ausência do pastor ali na igreja, eles trabalham de maneira voluntária e de maneira assim, fantástica, dedicado para Deus. Tá? Na ausência e na presença do pastor. Ausência e na presença, bem lembrado. Exatamente. Aí depois eu fui chamado para departamento de mordomia e família. Tem um pessoal que chama lar e família, mas lá é família e família é lar, né? Então eu fui para departamento de família e Mordomia. fidelidade. Fidelidade. Mordomia é um negócio assim. Eu me lembro que uma vez chegou uma repórter e perguntou: eu quero visitar os setores desse escritório grande aqui, que era a associação. Aí ela viu lá a mordomia e disse assim: eu quero conhecer esse departamento. Imaginou o cidadão lá deitado na mordomia. Exatamente, ela me disse. E chegou lá, me encontrou simples, numa mesinha, e disse assim: vai, cadê a mordomia? Eu estava querendo conhecer essa mordomia. Aí eu digo: sente aí que você vai saber o que é mordomia, né? A administração da vida, os 4 T's, tempo, talento, tesouros. Aí ela sai, eu não sabia dessas coisas. Então eu fui para essa área de fidelidade da vida e família. Trabalhei um bom tempo lá e, graças a Deus, eu gostei muito disso aí. Do contexto, não era do departamento. Eu vou dizer para vocês dois aqui como conselho agora. Vocês estão, esse ali tá, até ia perguntar se está feliz agora. Né? Estou muito feliz, graças a Deus. Não é dizer estar feliz, porque estar é um estado. Tem que dizer eu sou feliz. Sou feliz, exatamente. Tá bom. Esse aqui necessariamente foi guindado para uma situação onde ele se identifica. Pastor Felipe. Sim, é um comunicador extraordinário. Comunicador, né? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Te apega com uma menina chamada Daisy. Ela é fera. Ela é fera. Já tá com a gente. Não é porque é minha filha não, viu? Mas ali eu vou te falar uma coisa. Se 10 pessoas fizerem a matéria e tiver uma dela no meio, eu conheço dela. Que legal. Que conheço o estilo dela, né? Então, veja só. Fui para esse setor de lá, eu fui chamado para secretário da associação sul-maranhense. Aí de lá me chamaram para Manaus de volta. Eu vim para cá. Eu tinha vontade de voltar, minha filha estava aqui e tal. Ele disse: mas você não vai para departamento, não. Eu digo: rapaz, eu vou para onde eu mais gosto. Distrito. É onde a gente sente a ovelha perto. Sim, verdade. Diz que o verdadeiro pastor ele tem cheiro de ovelha. Sim. Tá ali com elas, pega no braço, aquele negócio todo. E isso me fez Mas só foi um ano no distrito, sentindo o cheiro das ovelhas, me chamaram de novo para ministerial. Aí estava no ministerial e de repente... Ministerial é o pastor dos pastores, é o pastor, né? dos pastores. Aquele que dá conselho e diz vai, ou então para outro rumo, esse negócio todo. E de repente me chamaram para Rondônia. Eu passei 2 anos em Rondônia, na igreja central, lá de Ariquemes. E de lá eu fui para Rio Branco fazer o impossível, que era, primeiro, ajudar as pessoas a entenderem que o templo cresce. O templo cresce. Tinha uma igreja lá de 45 anos que precisava de ampliação. E remendo novo em pano velho não funciona. Então, eu me lembro que teve um dos conservadores que disse: essa igreja vai ser tombada, você não pode derrubar ela. E eu disse: vai ser tombada por um trator. E aí a gente limpou o terreno e fizemos a igreja que era para 180 membros, fizemos agora para 500 membros. Mas Deus nos honrou e entregamos a igreja completa, com piso, bancos novos, som, forro, departamento infantil, banheiros novos, pátio. Então foi tudo assim, coisa de Deus mesmo. Foi meu último grande empreitada que eu tive, assim como pastor, na área de ativa mesmo, né? Sim. E até disseram que eu tinha pique de aspirante. Muito bom. 35 anos trabalhando com aquele fogo todo. E foi de lá que o senhor voltou para... Aí de lá eu tinha pedido a Deus. Senhor Deus, faltando 2 anos para mim pegar a jubilação, me traz de volta lá para a terra onde eu tenho minhas filhas. E o presidente nem sabia disso. De repente, eu estava lá sendo reconduzido ao departamento em Rondônia. Eu estava
que terminei meus dias lá em Rondônia como departamental também, Sim, de quê? de fidelidade e família. Fidelidade. E era ministerial também lá da região. E aí, nós dois aqui, o presidente e eu, conversando, e dizia, cara, o telefone que eu atendi aqui era te chamando para Manaus. Eu disse, eu vou. Mas, rapaz, tu vai mesmo, vai deixar a gente? Eu assim, vou. Nem que ser cozinheiro de qualquer coisa lá, mas eu vou. Aí me chamaram para Educandos, eu passei 2 anos em Educandos e aí jubilei. Né? Jubilei. Sim. Que legal. Mas eu passei por vários setores da obra e foi bom. Essa experiência foi boa. E o que mais você gostou? Distrito. Distrito. Eu gostava muito do distrito. Eu gostava demais de visitar, de conversar, de sentir a ovelha, É muito bom, né? dar rumo para a igreja. Então, Deus nos chama para isso. Eu tinha uma grande preocupação, que talvez os pastores que estejam me ouvindo aqui agora, seja necessário repensar o seu ministério. A nossa preocupação não deveria ser tanto com adesão, mas sim com conversão. Exatamente. É aquele negócio que eu te disse ainda agora aqui em off, não sei se eu posso falar. Pode. Batiza-se 1000 e tanto, sai 1000, não fica nem tanto. Por quê? Porque a preocupação não é conversão, a preocupação é adesão, é números, é ficha, esse negócio todo. Isso aí não é bom, isso não é bom. E eu posso falar isso porque agora estou jubilado. Estou jubilado mesmo, né? Uhum. Eu agora sou da divisão, porque o Proasa é da divisão, a viagem é da divisão, né? E não creio que esteja falando aqui para ofender ninguém, Sim. mas se o pastor tem o foco no ministério para trazer a alma, preocupado não. Eu assisti um ministerial que isso me fez mudar o meu pensamento. Quando o pastor ele dizia, o ministerial falando para nós, os pastores, ele dizia aqui com a mão erguendo e batizando a pessoa, ele dizia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas na mente dele era, esse é o número 50, esse é o número 51, esse é o 52. Porque havia, não sei se ainda há essa pressão, não. Amém. Agora não. Graças a Deus. Essa pressão para A gente está vivendo uma época muito boa. Amém. A gente Graças não pode a Deus. reclamar, né, pastor? Graças a Deus, graças a Deus. Que bendiga Deus o presidente. O nosso presidente, pastor Nelson, inclusive já esteve aqui com a gente. É um pastor muito consciente disso. Ele é um homem de Deus. Pastor que Nelson pensa Souza eu conheço. na conversão mesmo das pessoas e não somente em números. Se essa for a preocupação, a igreja bênção. tomará um rumo de segurança. O GER não vai mais funcionar tanto com tristeza, que a gente vê isso aí. Isso tem que ser colocado em prática mesmo. Né? Então, assim foi. Pastor, e aí deixa eu te perguntar outra coisinha. Conta pra gente aí aquela história que o senhor falou, que era uma história interessante. Eu acho que emocionante. Eu acho que você estava falando lá da lancha, não era? Da Luzeiro? As histórias emocionantes são da lancha mesmo, né? A gente tem a Luzeiro, não, hoje tem o Bezerra Guiar, né? Que é um... Isso, depois explica melhor esse Bezerra Guiar aí, como é que tá funcionando o Bezerra Guiar. Quer uma água, pastor? Quer uma água? Senhor, obrigado. Não, se quiser água, a gente põe ali. Isso aqui é melhor do que água, meu irmão. Né? Já foi transformada. Boa. Suco de uva. Já foi transformada, então. Seguinte, quando a gente saía, e é nosso costume lá em casa, para tudo que a gente vai sair de casa, temos que orar. Uhum. No nosso barco, hoje, para a gente vai, tem que orar. Seria inútil confiar nos nossos méritos. Então, tem um Deus que nos guia. E isso foi há quase 40 anos atrás. Uhum. Fomos na Luzeiro, e quando atracamos na vila que a gente ia ficar, aí para a banda do Altaz Mirim, achar uma cabeça de cobra, coisa assim. Rapaz, veio algumas pessoas, assim, umas 5, 6 pessoas, e disseram, olha, tem uma situação difícil, vocês têm que resolver aí. E é vocês mesmo, Deus mandou vocês, mas a coisa era complicada, muito, muito complicada. Porque uma menina de 22 anos estava gestante, de 4 para 5 meses, e ela vinha subindo o barranco com a lata d'água na cabeça, e tinha acabado de dar um chuvisco e o chão estava meio liso. E ela tropeçou e a lata virou e caiu e bateu bem na barriga. E a criança morreu. Nossa. Morreu.
E estava com 3 dias que a criança estava morta dentro dela. Isso longe de Manaus. Longe de Manaus. Nossa, que situação, hein? Longe de Manaus. 39 graus e meio de febre. Convulsionando já. E A agora? situação. Aí foi que eu me lembrei que Deus tinha me preparado na área de saúde para naquele momento ele usar as mãos. E não tínhamos ali bala de oxigênio, não tínhamos centro de cirurgia, não tínhamos nada. Tinha uma maca onde a gente atendia algum necessitado ali. E nos pressionaram, você tem que... E aí eu disse, olha, chama os que são aí da igreja para ir para a igreja orar. Me lembrei de Esther, vão jejuar e vou orar. E nós vamos fazer o que tem que ser feito. Anestésico só tinha de dente. E aí, várias anestesias ali onde ia ser feito o corte. Né? E fizemos, Cesárea? cesárea. Aí fizemos ali o corte. O líquido amniótico dela estava da cor de Coca-Cola. A criança estava cozida. Aí, quando tinha luva que a mão entrou, que horrível mau cheiro de carne podre. Ali era questão de mais 1 hora ou 2, ela estava morta. Né? Aí quando isso saiu, tiramos tudo, limpamos, veio até à vontade, passou na mente fazer uma esterectomia, tirar aquele útero de dentro dela, que estava totalmente bem fora da normalidade. Mas digo, não, essa obra aqui tem que ser feita, terminada por Deus. Aí fechamos. Eu tinha bastante antibiótico na lancha, ministramos soro. Depois de umas 10 horas mais ou menos, ela acordou. A febre passou e ficamos ali mais uns 4, 5 dias até ela se levantou, andou e passamos uma boa recomendação para repouso. E a história termina feliz porque 3, 4 anos depois eu estava aqui em Manaus e encontrei ela. Nossa. Com uma criancinha. Olha aí que Com beleza. uma criancinha. Se o senhor tivesse tirado. Tivesse tirado, né? Eu digo assim, mas a própria habilidade e o preparo que Deus tinha me dado, quantas vezes, quando eu era supervisor de estágio, estava em sala de cirurgia vendo as camadas que tinham que ser cortadas, que não podia ser cortada ali na hora de cesariana, era Deus me preparando para esses momentos. É verdade. Então, Pastor, mas vem cá, o senhor já. Quantos partos cesáreos o senhor já tinha feito Não. antes desse? não, eu tinha auxiliado, Auxiliado. feito nenhum. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro e único. Primeiro, único e último. Por uma necessidade urgente, né? Necessidade extrema, era vida ou morte ali. Era vida ou morte. E Deus usou para salvar. Agora, a influência da Luzeiro ficou lá. É verdade. A influência. Rapaz, esse nome Luzeiro é forte. poderoso. Não pode morrer. Não Não pode morrer. É verdade. Tem uma situação que nós vivemos aqui no Lago do Acará, que eu visitava sempre. Quando a lancha não ia, eu pegava a voadeira e ia lá dentro que eu queria alcançar os não alcançados. Porque a gente vai alcançar só onde pode alcançar, mas vai lá dentro, tem gente lá dentro. Eu me lembro que eu conheci uma família muito simpática que nos recebeu, nos oferecia o que podia pra gente, com agrado. E eu vi uma menina nova, gestante, mas ela era muito fininha. Eu disse, olha, eu tô te olhando aqui, tu não tem passagem normal para um parto normal. Então, faltando assim 1 mês antes de você ter a criança, você vá daqui para Humaitá, você lá se... Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Aí usou uma expressão, que Nossa Senhora me ajude e tal. Eu disse, eu tô te falando aqui pelo aspecto fisiológico. É melhor prevenir do que remediar. E nós viajamos de férias, mas eu queria voltar lá depois para saber como foi aquele negócio. Aí quando eu cheguei lá na cidade que minha mãe estava, encontrei minha irmã também. Aí eu contava essas histórias para ela. Ela dizia assim para mim, Zé Carlos, eu sei que muita gente vai morrer porque vocês não estão lá. Eu disse, não chega a esse ponto não. Mas eles sentem falta de uma assistência. E naquele dia, que ela me disse isso, que eu voltei, eu digo, eu vou lá no Acará. Rapaz, quando eu cheguei lá, o pai, a mãe
vieram me encontrar num pranto, chorando. E eu perguntei, cadê a Maria? Aí foi que o choro aumentou. A criança, na hora de nascer, veio o braço. É complicação. Ali só se abrisse e puxasse, porque quando o braço vem, a cabeça não deixa passar. E aí surgem várias ideias. Faz isso, faz aquilo. Até que alguém disse assim, olha, só vai nascer se cortar o braço da criança. Alguém lá, né? E o marido desesperado, Meu pai. pegou a peixeira aí. Olha o nome da faca, peixeira. Sem asepsia, sem nada. Aí, e ela começou a dizer, não me deixe morrer, não me deixe morrer, não me deixe morrer. Eu quero viver, tira essa criança, me cortem, tira essa criança. Mas aí, com esse corte do braço, a hemorragia veio e ela foi morrendo e dizendo, não me deixe morrer. E morreu. E a criança também. Morreu tudo. Morreu a criança, cortou o braço, sangrou a criança, né? Então, histórias fortes. E isso me faz refletir somente a frase dela. Não me deixe morrer. Talvez a gente, às vezes, tenha algumas coisas, princípios que a gente está deixando morrer. E quando eu falo de Luzeiro, eu digo, não deixe morrer esse projeto, não deixe morrer essa ideia, não deixe morrer essas coisas. E não deixe morrer os seus ideais. A Maria se foi naquele tempo, isso há uns 38 anos atrás, dizendo essa palavra, não me deixe morrer, não me deixe morrer. E por uma necessidade de uma obediência, porque eu tinha feito a advertência, saia daqui, saia daqui. Hoje nós temos recebido advertências, a gente está, parece que, ouvidando. Mas a verdade um dia nos deparará com a gente. É isso. São histórias dessa natureza, que a Deise quer que eu escreva um livro. Pastor, você falou aí sobre não me deixe morrer, né? Fez uma alusão à espiritualidade. O que você acha, assim, que hoje em dia mais pode causar a morte da espiritualidade na vida de um cristão? Olha, a indústria que mais se desenvolve hoje chama-se indústria do entretenimento. Diz que você ser tentado não é pecado. Agora você ceder à tentação é pecado. Um pensamento que eu tenho comigo. O diabo não consegue tirar nossas convicções. Não tira, pastor. Sim. Mas ele tira nossas prioridades. Nossas prioridades. Uma das coisas que temos que atentar muito. Eu tenho não vou dizer uma dificuldade. Quando a Bíblia diz, São Mateus 6, 25 a 33, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que vocês vão comer, beber, dormir, etc. E no 33 diz, buscai, pois, em primeiro, o seu reino e a sua justiça. Esse é o momento de você iniciar o dia. E a minha mão sempre vai logo aí nessa Bíblia, que dorme na cabeceira, né? Ou ao celular para poder fazer a leitura bíblica. Sim. E quando abre o celular, a primeira coisa que você vê não é Bíblia. São vários notificações. E a tendência é já abrir a primeira. Uhum. Parece que foi para Billy Graham que um repórter chegou e disse, há alguma tentação na sua vida que você ainda se acha fraco diante dela? Boa pergunta, né? Boa. Ele foi conduzido a entrevista até chegar nessa... que ele queria ver a resposta de Billy Graham. E Billy Graham disse, olha, tem. Eu vou lhe dizer qual é. Que eu sou fraco mesmo diante dela. Aí o repórter... Porque se Billy Graham dissesse não, era presunção. Uhum. Claro. E se dissesse sim, também não era bom, porque era um líder influenciando negativamente. Sim, tem uma tentação que me vem todos os dias e eu ainda sou fraco diante dela. É a tentação de não buscar Deus em primeiro lugar todos os dias. Essa é a nossa tentação. Então, pastor Igor, uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado é se estamos colocando Deus de verdade em primeiro lugar. Sim. Nunca seremos dignos. Nunca seremos plenamente santos. A nossa santidade ela é resultado de uma busca incessante. E Deus completará, através dos méritos de Cristo em nossa vida, aquilo que nós não conseguimos. Mas o meu esforço deve ser colocá-lo em primeiro lugar. Pastor, o que o senhor diria, então, nós temos público, pessoas aí que estão nos assistindo, que são cristãos, pessoas que são da nossa denominação, ou são de outras denominações,
Mas o que você diria para a pessoa que hoje em dia está muito, vamos dizer, em moda, né? Entre aspas aí, o ateísmo, ou até mesmo a pessoa que não quer acreditar em nada e tal. O que você diria para essas pessoas aí que estão nos assistindo sobre a vida, sobre o futuro, sobre espiritualidade? Qual deveria ser, talvez, um recado para essas pessoas aí? Eu só tive, não vou dizer o privilégio de encontrar pessoas que a gente às vezes não acredita que existam. Um foi um satanista. Eu digo, rapaz, será que tem gente que adora Satanás? Encontrei um. Encontrou, é. Me tornei até amigo dele. Não por ser satanista, mas porque ele saiu do satanismo. E encontrei um ateu que dizia, eu sou ateu, não creio em nada. Ele digo assim, ó, no final da nossa conversa tu vai dizer, eu sou ateu, graças a Deus. E aí a gente começou a conversar, e eu comecei a conversar, como tu explica a formação de uma criança no ventre? O ateu. Como é que tu explica uma flor que a roseira está plantada no esterco azedo, fedido, e de lá sai uma linda cor com perfume? Como tu explica isso? Como tu explica, tá vendo aí, o rio baixa e sobe, tem seus limites, como tu explica? Aí ele foi ficando. Disse, olha, eu não tinha pensado nisso. Ele disse assim, pois pense, tem um ser superior que está te olhando, que está te monitorando e que quer te tirar dessa incredulidade. Aí ele disse, pastor, pela primeira vez eu vejo alguém me convencendo a querer estudar um pouco da Bíblia. Tá vendo? Então, eu digo aos que estão nos ouvindo hoje, que tem essas ideias de dúvidas, eu dava estudo bíblico para duas jovens no centro nesse negócio da Herbalife. Herbalife, né? Isso. Spa. Um centro de reviver, alguma coisa assim. E elas já tinham recebido 3 séries de estudo, e a pessoa que deu as 3 séries, pastor, não decide. Eu digo, eu vou lá então. Aí comecei a conversar com elas, e elas chegaram à conclusão que realmente precisavam tomar decisão. Mas não é fácil, às vezes, as pessoas abrirem mão daquilo que gostam. A vaidade é uma coisa impressionante, porque a vaidade nos leva à mornidão e à indiferença. Sim. Né? À indiferença. E o pior tipo de pessoas que você conversa é o indiferente. Você está conversando com ele, ele não está ouvindo, ele está te analisando. E há uma diferença nisso, né? E a gente, como ensinador, como professor, a gente tem que detectar e fazer a gente ter um feedback se está pegando ou não. É isso. Essa questão do satanista foi quando ele me disse, uma das coisas que fez eu sair do satanismo foi porque na sexta-feira, você sabe que o dia dos despachos é sexta-feira. É, né? Sexta-feira. Ele disse que estava ali pelas 4 horas da tarde e chegava o encardido, né? Chegava, tomava ele pelo braço e dizia, vamos, está na hora de você desonrar o seu Criador. Eita. E ele chegava às 18 horas, a hora que começa o Shabat. O Shabat, o sábado. Aquele período dali para frente não é nosso. Ele é de Deus. É de Deus. E Satanás ele quer que todo ser humano desonre o nosso Criador nessas horas. Aí disse que aquilo foi porque o grande sonho de Satanás é dominar a mente humana. Sim. Ele não consegue. Se ele pudesse, ainda ele consegue dominar algumas pelo fato da pessoa permitir. Mas se a pessoa não der permissão, ele não entra. É verdade. Deus pode fazer isso quando você até pede, mas ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, Salmo 139. E de longe tu penetras os meus pensamentos. Então Deus conhece a sua intimidade, seu CPF, seu RG, onde você mora, o seu GPS, Deus conhece tudo sobre você. E não é muito bom você fazer de conta
que Deus não conhece. O terceiro mandamento, para mim, é o mais forte da Bíblia, onde diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se fosse só até aí, estava bom. Porque o Senhor não te terá por inocente. Não terá por inocente. Aí a gente conversando, tanto com o ateu como com esse satanista, eu apresentava esse negócio aqui, esses argumentos bíblicos. E isso fez diferença para eles da forma pedagógica como foi apresentada. Sim. Então, uma das coisas, pastor Lucas, que é perigoso é a gente não priorizar a Deus. E a segunda coisa é que essas pessoas que estão com esse pensamento se voltem para Deus. Se voltem para Deus. Porque Deus existe. Deus existe. Pastor, a Bíblia diz assim, ó, quem tem falta de fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Palavra. Eu não vou lembrar aqui as palavras certas, mas uma das filhas do Billy Graham foi também entrevistada e foi perguntada para ela o porquê que ela achava que a sociedade estava do jeito que estava. Cheio de problemas, violência, uso de drogas, etc, etc. E aí ela começou a fazer uma lista. Primeiro, tiraram Deus, proibiram Deus das escolas. Isso. Segundo, tiraram a Bíblia das escolas. Depois, proibiram falar em nome de Deus. E não tem como ter outro resultado. Pastor, eu quero te perguntar, essa fala dessa filha do Billy Graham, só acha que tem uma realidade, uma correlação na sociedade que a gente vive hoje? Eu digo que a sociedade de hoje, as palavras dela são elevadas à quinta potência. Multiplicadas vezes e vezes. Tem as ideologias também hoje aí, tá vendo? Que estão contrárias aos princípios da fé, contrárias aos princípios da filosofia que deveria ser. Uhum. Mas é para onde nós vamos. Não tem, isso não reverte, isso não volta. Tá vendo? O pensamento hoje é de apocalipse. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Exatamente. Então hoje é vigiar, orar e, se tiver espaço, pregue por exemplo e por palavra. Mas estamos vivendo em dias melindrosos, situação de... Eu nunca tinha visto, pastor Felipe, os eventos finais avançarem em passos tão largos. Eles estão assim. Eu digo que depois da pandemia, a pandemia veio como uma virada de página de era. Antes da pandemia, depois da pandemia. Foi só um estágio para poder a gente entender que as coisas de agora em diante, eu digo, nós entramos na fase agora das comoções finais dos eventos finais. As comoções. Agora, está vendo, terremotos não serão mais os mesmos, serão maiores. O desequilíbrio da natureza não será mais o mesmo. Os ventos, os tufões, as chuvas, as enxurradas e as ideologias, até encontrarem um culpado. E o culpado está escrito em Apocalipse, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, porque vamos ser um remanescente diferenciado. Vai ser diferente de todo o resto. Vai ser diferente do resto. Remanescente significa isso. O meu irmão, quando eu estava com ele lá em Israel recentemente, eu conversei, Josué, e como é que fica essa questão aqui em Israel, trazendo agora a guarda do domingo para cá e tudo mais? Ele disse assim, cara, em todas as gerações Deus teve um remanescente. Em todas as gerações. E terá um remanescente final. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Exatamente. Não é isso? Maravilha. E realmente, né, pastor Bezerra, a gente vê que os sinais aí estão se cumprindo, né? Enquanto você falava, eu me lembrei de uma vez, enquanto acho que era seu último ano de ministério sustentado 100% pela obra, trabalhando com igreja, né? Isso. Porque seu ministério é para a vida toda, né? Só para o pessoal entender antes da jubilação. E eu lembro que você chegou para mim com uma meditaçãozinha assim, chamada Maranata, toda assim sublinhada, marcada, né? E você falou para mim assim, você bateu em cima dela e falou assim, pastor Lucas, é disso aqui que o povo precisa, ó. E eu gosto muito dessa meditação, né? Ela é uma meditação profética, né? Profética. E realmente, quando a gente olha, os sinais estão se cumprindo, né, pastor Bezerra? E a gente espera que Jesus volte na nossa geração, né? E essa esperança não pode se arrefecer, né? Ela precisa sempre estar ativa, porque foi isso que
mobilizou os cristãos através das eras, a esperança do breve retorno de Jesus. Não do retorno, algum dia ele vai voltar, mas do breve retorno de Jesus, né? Eu quero que ele volte na minha geração. É isso, né, pastor Bezerra? Exatamente isso. Eu vi, foi ontem, o filho do pastor Osmar Reis. Ao falar, o pastor Osmar Reis, ele era muito, não vou dizer pragmático, porque pragmatismo é uma coisa, prático é outra. E pastor, ele era bem determinado e ele chegou pro filho dele fazer teologia assim, olha, grego, hebraico, esse negócio, deixa isso para lá, rapaz. O povo quer salvação, quer evangelho, quer Bíblia. E naquele dia que eu te mostrei aquela meditação, porque as mensagens para esse momento são aquelas. Sim. Né? Então, o povo está precisando ser advertido. Advertido numa profundidade maior, sabe? Advertido com compromisso de aceitar a verdade. E tem que sair. Quando você prega, você tem que... Estou falando para pastores. Ou quando você é membro da igreja que está ouvindo um pastor, alguma coisa tem que ficar no seu coração. O pastor Orne dizia, a mensagem chega até a sua mente, mas necessariamente ela tem que descer para o coração. Porque se ficar só na mente, ela vai devagar e vai sair. Então, quando o pastor está pregando, quando alguém está ouvindo, tem que caçar ou procurar alguma coisa que chegue até o coração. E essas mensagens que eu te mostrei naquela Maranata, sim, meu amigo, ali, cada página, eu ruminei, mastiguei, engoli e voltava para mastigar de novo. Então, foi lá que eu descobri que Jesus virá numa grande nave. Pastor, o senhor está falando heresia. Mas ela disse que é o seguinte, diz que uma nave com asas e rodas embaixo. Está lá. E Jesus, como comandante dessa grande nave, em formato de nuvem, com asas, dá a ideia até de um avião grande, né? Rodas embaixo, e o barulho das rodas eram glória a Deus, alguma coisa assim. A visão de Ezequiel, né? A visão de Ezequiel, que as rodas cantam, né? Isso, as asas cantam. Mas nesse caso está lá dizendo que... E nós fomos conduzidos pelos anjos até entrar nessa nave. Até entrar nessa nave. E quanto tempo até chegar no céu? Também está lá, diz que é uma semana, né? Uma semana, 7 dias, porque o meu pai era muito profundo e dizia o seguinte, é porque muitos se converteram se conheceram o sábado. Uhum. E a nave vai chegar, tá vendo, e parar um sábado para que todos guardem antes de entrar no céu. Perfeito. Tem que guardar um sábado antes de entrar no céu. Certo. É isso. Só entrarão os guardadores dos mandamentos de Deus. Dos mandamentos. Dos mandamentos. Pastor, o senhor me deu um conselho na vez que eu fui lá na casa do senhor, que eu levo até hoje. Mas eu queria que o senhor repetisse aqui, se o senhor puder repetir para as pessoas que estão nos ouvindo. O senhor falou alguma coisa a respeito de orar, aquele texto quando a Bíblia fala de entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus, né? Sim. O que mesmo o senhor quis dizer, que o senhor falou para mim naquele dia? Tem como falar para o pessoal? Olha, o princípio é de que nós somos infinitamente dependentes de Deus. Esse é um princípio. Uhum. Nós não somos merecedores. Por isso que eu digo que não mereço, mas eu careço. Uhum. Então, nós não somos merecedores de nada. Na verdade, quando eu falo que em tudo que a gente for fazer que está além da nossa condição, devemos buscar o auxílio do superior. E eu estava no podcast com a Deise, aí estava falando sobre quando entra no teu quarto e fecha a porta. Às vezes a gente está no lugar para se orar e não tem o quarto. Uhum. Mas fechar a porta é fechar os olhos. Uhum. Fechar a porta, pronto. Aí teve esse pastor não sabia que a porta era fechar os olhos. Aí eu digo assim, você fecha, aí você está em concentração com Deus e ali mostra a sua dependência. Né? Nossa família, lá em casa, desde essa e Carla, a gente foi educado pela prática de que qualquer situação difícil, ore. Qualquer que seja. Perdeu uma chave, não vá procurar a chave, primeiro ore. Você perdeu um documento, não vá buscar o documento, primeiro ore. A minha conversa com Deus nessa questão de buscar o que eu não estou conseguindo, eu até vou sorrindo para Deus e digo, tu já sabe onde está. Senhor, tu já sabe onde está.
Mostra para mim agora. Rapaz, e intuitivamente Deus me leva diretamente a encontrar o que estava procurando sem estresse. Que legal. Sem estresse. Sem estresse. Então, vai viajar, ore. Faltou emprego, ore. Eu até digo para os jovens e as jovens, se você quer se casar, não corra atrás do noivo nem da noiva. Corra atrás do dono deles. Que Deus é o dono de tudo. Ele pode ter um noivo, uma noiva, um namorado, uma namorada, mas conversa com ele, Senhor Deus, manda para mim. E aí eu vou ter que me adaptar a essa pessoa e acontece. Que Acontecem legal. essas coisas. Pastor, para a gente terminar aí, o nosso papo está muito bom, Rapaz, já vamos terminar. mas o tempo já está correndo isso demais ali. Mas eu falei mais do que todos Não, mas é vocês. para isso mesmo. Se eu for Mas o chamar pra objetivo é esse. É a gente ouvir essas suas experiências maravilhosas. Vamos ter que marcar um segundo, né? Pois é. Pra terminar as histórias aí. Tá certo. E não vai terminar, né? Ah, não termina E não. esperamos o livro, viu? Vamos fazer aí... Vou falar com a Deise, falar, a Deise, Deise. bora resolver logo isso aí. Sei que certo. você que vai escrever e tal. Exatamente. Mas, pastor, é o seguinte, o senhor trabalhou 37 anos para Deus diretamente, sendo sustentado 100% da obra e do trabalho de Deus. E o senhor falou algo interessante que o senhor ia fazer quando o senhor se jubilasse ou aposentasse, que era fazer um barco. Na verdade, esse era sonho de dois pastores aqui, era o pastor Natécio e eu. A gente conversava muito antes. Pastor, a gente vai comprar um barco, a gente sai por aí. Porque missão não acaba, né? E Deus me surpreendeu porque eu queria um barquinho pequeno e Deus disse, não, pode dar um barco maior. Aí eu digo, eu quero um barquinho de madeira. Ele disse, não, eu vou te dar um de ferro. Eu digo, eu queria um motor 60. Ele disse, não, eu vou te dar um 114. Olha só, que legal. Ele disse, como que Deus dizendo, eu sei o que tu está precisando fazer. Aí quando eu entro nesse barco hoje com minha esposa e minhas filhas, eu digo, olha, eu sinto uma coisa, não podia ser maior e nem menor. É como Deus realmente achava que tinha que ser. E nós temos, assim, uma vontade de continuar sendo útil. O pastor Ronivon, às vezes, me chamava, que ele estava aqui, agora está lá na Sul. Ele dizia, pastor, você pode levar Luzeiro 30 na tal missão? Tá? Eu digo, eu posso. Pastor, o senhor... Aí chegou um dia e disse assim, o senhor vai querer receber quanto por esse serviço? Eu disse, o meu maior salário é ouvir você dizer no final, você foi útil. O sentimento de utilidade, isso faz a gente se sentir com vontade de fazer mais. Então a gente tem a vontade de fazer desse nosso barco, que era um sonho de família, útil também. E a gente está colecionando, não para contar vantagem, missões que a gente tem feito. Um deles eu chamei os jubilados para passar o dia passeando. Outra vez chamei os jubilados para ir comigo distribuir cesta de alimento numa comunidade de São Sebastião. Foram com a gente. Pastor Peixoto fantástico para nos ajudar nessa questão aí também. E outros mais pastores também têm nos ajudado. Pastor Jorge Pedrosa também nos ajuda. E o sentimento de realização no coração de ver. Eu me lembro que nós chegamos com a voadeira, porque a lancha não conseguiu chegar lá, pegamos a voadeira, fomos até lá. Quando a mulher viu o cestão de alimento, ela começou a chorar e disse, Deus é muito bom. A última refeição comemos ontem e hoje não tinha nada para comer. E já era meio-dia. E eu digo assim, Deus sempre provê. E aí a gente sai assim, mais leve, sai contente, como diz assim, Deus me permitiu ser útil e fazer o trabalho que Ele queria. Uma bênção. É assim que a gente tem feito. O barco tem sido para a família também, porque, voltando aqui, por que família? Porque dizem que Noé, no ponto de vista humano, foi o evangelista mais fracassado da história, porque ele pregou 120 anos e na hora do apelo só veio 8 pessoas para frente. Mas quem veio? Veio a família. O que há de mais sagrado aos olhos de Deus. Então, a gente não pode sacrificar a família para fazer a obra de Deus. A gente tem que saber que o primeiro evangelho tem que ser dentro da família. Que a família feliz também louva a Deus. Você tocou no assunto aí de Noé. Eu fiquei aqui pensando que Noé tinha um filho lá que não era meio... Era mais ou menos ali, né? Mas interessante que mesmo ele sendo meio rebelde, ele entrou na arca, né? Sei. Ele poderia ser rebelde o que fosse, mas ele aceitou então, o apelo os rebeldes de hoje são descendentes dele, né? Pois é, pode ser que sim. Remanescente dele, né? Pode ser que sim. Pastor, uma mensagem final aí para os nossos telespectadores aí, por favor. Olha, eu me sinto
feliz, muito feliz mesmo, realizado pelo convite feito a mim. Eu não tinha ideia do que ia falar aqui. Mas um pastor com 37 anos, hoje tem 40 anos já ligado a esse ministério, um pouco mais, de ter a oportunidade de passar alguma coisa e que tenha sido positivo aquilo que a gente falou, não para contar vantagens. Deus me conhece e sabe que nós nunca gostamos do pódio. A gente gosta de estar atrás da cortina fazendo alguma coisa. E a minha mensagem final é: nunca vivemos dias tão necessários de buscar a presença de Deus como estamos vivendo hoje. Hoje. Estamos no limiar de todos os acontecimentos. Meu irmão chegou agora e disse: José Carlos, a coisa está mais próxima do que você imagina. Um judeu dizendo isso. Está mais próximo do que você imagina. O Messias está às portas. E eu digo: Cristo está voltando. E nós temos que ter uma ideia de não deixar essa esperança morrer, mas cada vez mais forte, e olhar para o céu e imaginar ele vindo e a gente sendo levado. Amém. Maravilha. É isso mesmo. Aí está a nossa esperança, né? Exatamente. Muito obrigado, viu, pastor Bezerra, por todas essas palavras aí de sabedoria, por esse ministério inspirador que o Senhor tem dado a você nesses anos todos. E esperamos que ainda passem-se mais aí 40 anos até agora, mais 40 anos aí de muitas bênçãos no Evangelho. Ou que Jesus volte logo. Oh, amém. E a eternidade, né? Logo. Em nome de Jesus, amém. E muito obrigado também, pastor Felipe, por estar aqui com você. E você, querido amigo que está nos assistindo, que Deus abençoe muito sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de compartilhar com seus amigos, com as pessoas da sua igreja, para que elas também sejam abençoadas com esse programa especial. E até a próxima, né, pastor Felipe? Até o próximo. Aguardamos você. Convide as pessoas e seus amigos para juntos aprendermos um pouco mais. Pastor Bezerra. A gente chama de Bezerra, mas é José Carlos Bezerra. Isso. Muito obrigado pela presença. Realmente para a gente foi um grande aprendizado. Muito obrigado, Seja de louvado. verdade. Toda honra, toda glória para Deus. Amém. Amém. Tchau, tchau.